Alessandra Mello é especialista em organização de vinhos e criou um produto inovador para o mercado com etiquetas minimalistas. Ela fala sobre a criação do Coselig, o mercado de vinho e a expansão da linha do produto. Especialista em organização de vinhos. Eu sou personal organizer, especialista em organização de pós-mudança há 8 anos. E durante todo esse processo, surgiram clientes específicos que tinham acervos de vinhos que chegavam para mim dentro das caixas e eu precisava organizar. Porém, naquela época, eu não tinha o menor conhecimento de vinho e eu não tinha ferramentas para organizar. Então, eu fazia tudo de forma muito básica, que na minha cabeça, né, como uma leiga no assunto, eu decidi que eu ia organizar por categorias, que seriam os vinhos tintos, os brancos, os rosés e os espumantes. Essas macro categorias. E depois eu falei, bom, e agora eu preciso de alguma forma organizar melhor e criei as micro categorias baseadas na organização alfabética dos países. Então, primeiramente, eu colocaria os vinhos Argentina, Brasil, Chile e assim por diante, em ordem alfabética. Só que para organizar esses vinhos, a partir daí, para ficar uma forma fácil para o meu cliente enxergar o que ele tem, não existia nada no mercado. Então, a princípio, eu usava esse tipo de material, que são etiquetas que a gente encontra em qualquer papelaria, e para cada país eu definia uma cor. Então, para ele ficava fácil. Só que o que acontece? Essas etiquetas, elas não grudam na garrafa, na cápsula da garrafa, e às vezes também não grudam na adega, por causa do material que ele não é resistente à umidade e à temperatura de dentro dessas adegas. Então, durante muito tempo eu tive essa dificuldade, e conhecendo mais o mercado da organização e aprofundando mais em ajudar esses clientes, eu senti essa necessidade de melhorar o meu processo, de criar algo que realmente fizesse diferente na vida, que fizesse diferença na vida desses meus clientes. Então, por isso, eu pensei e comecei a estudar vinho, conversei bastante com esses clientes para saber o que era importante para eles na hora de organizar o acervo deles, mesmo que fosse um acervo de 10 garrafas, uma adega pequena de chão, como se fosse um acervo de 300, 400 garrafas, que são aquelas climatizadas no ambiente mais apropriado para isso. E todos eles me passaram informações e, por conta disso, eu criei esse novo sistema e essa nova marca, que é a tag de organização da Cushly. Perfil do consumidor de vinhos. O nosso kit da Cushly, ele é extremamente flexível. Ele vai tanto para o consumidor final, aquele que é bem iniciante, que quer começar a entender um pouco mais de vinho, porque não se trata apenas de um produto que organiza o acervo, mas também na parte de trás ele traz informações que são relevantes para orientar o consumidor no processo de degustação e também de colecionar. Mas também a gente tem a ideia de que pessoas que trabalham com lojas, que têm restaurantes, que têm bares, ou empresas de brindes corporativos, são excelentes consumidores do nosso kit, porque eles terão nos seus estabelecimentos, nas suas empresas, um sistema de organização que seja fácil, prático, bonito, e que ele ainda pode melhorar a gestão do acervo dele e também vender para os clientes de uma forma que eles fidelizem ainda mais. Enfim. Criação do produto. Eu senti essa necessidade de criar uma experiência melhor para os meus clientes, porque como é uma tag inovadora, não existia nada no mercado que atendesse a essas necessidades. Os clientes todos ficaram surpresos e ficaram encantados com o produto que foi criado, porque eles não tinham noção, eles simplesmente achavam que eles conheciam o acervo deles, e eu já ouvi de clientes que perderam vinhos, né? Eles deixaram de degustar o vinho no momento correto, porque eles esqueciam que eles tinham aquele vinho. Então,
a motivação foi justamente criar uma experiência melhor e que realmente fizesse sentido para as necessidades deles. Etiquetas minimalistas. O que existe hoje no mercado para organização de vinhos? Basicamente nada. Você, de uma maneira física, falando de uma maneira física, é possível usar isso, essas etiquetas, mas elas não te trazem nenhuma informação, elas te trazem informação de uma cor, de onde começa uma coisa, de onde termina, de onde começa a próxima, mas isso não te traz nada além dessa informação. Existem etiquetas que são brancas, que também você conseguiria anotar algumas informações, mas são informações perdidas, que não te orientam de forma nenhuma. E existem ferramentas digitais que vão te dar informações, catalogação do seu acervo, mas nada que seja tão fácil, tão prático, visualmente, de você abrir a sua adega e saber exatamente quantos vinhos você tem, quais são os estilos, quais são os países, quais são as uvas, qual é o momento certo de você degustar cada vinho, com qual prato você vai escolher degustar cada vinho. Então, no mercado não existe algo que seja tão completo, com as principais informações de organização, de acervo, e o brinde de fazer também a parte de degustação e colecionar as memórias, que é o que a gente tem essa intenção. Benefícios de etiquetas. De uma maneira muito técnica, a tag ela permite que o consumidor ele não estrague os vinhos. Porque cada vez que se abre a porta de uma adega, que seja de chão ou seja aquela que você entra, você causa uma perturbação no ambiente. No caso das adegas pequenas, que é o que a gente encontra na maioria das casas das pessoas, você abre a porta e imagina que você quer escolher um vinho. Esse tempo que você leva para escolher um vinho, você já criou uma diferença de temperatura, já fez com que o ar frio que conserva as garrafas, ele saísse e entrasse o ar quente. Isso gera uma perturbação que muitas vezes a gente não sente, mas as moléculas do vinho sentem. Além disso, toda vez que você precisa puxar uma garrafa ali da prateleira, da gaveta da adega, para saber qual vinho que é, você também gera vibrações que interferem nesse processo de evolução e amadurecimento dos vinhos. Então, de forma técnica, esse é o principal benefício que a gente tem. Com a possibilidade de você facilmente visualizar os vinhos que você tem, você rapidamente encontra o que você quer. Então, você não vai ter esse problema. Além disso, você consegue conservar melhor o seu vinho, por não ter essas vibrações. Você consegue escolher o vinho dentro do pico. Você já separa aqueles que você sabe que precisam ser degustados rapidamente, porque eles são vinhos jovens e que não têm um tempo de guarda, né? Por exemplo, são os espumantes, os vinhos brancos, a maioria dos rosés, eles já saem do mercado direto para ser consumido. Então, você precisa ter essa noção. Já peguei muito vinho branco que passou do tempo e o cliente degustou e falou assim, acho que ele estava avinagrado. Também isso é uma coisa que não vai ter quando você tem a sua adega organizada com as nossas tags. Além disso, você também consegue separar, organizando, anotando o pico, né, dos vinhos, você separa aquela categoria de vinhos de guarda, que são aqueles que precisam, né, amadurecer nesse processo e serão consumidos mais tardiamente. E na parte de degustação, você também tem essa possibilidade de aprender e analisar os vinhos, aprender a degustar de uma forma que seja um pouco mais profissional. Sem ser profissional, porque a pessoa não quer ser sommelier, mas de uma maneira que seja mais guiada, de analisar visualmente, a parte de olfativa, a parte
gustativa, e você guarda e coleciona as tags, que também é importante quando você gosta muito de um vinho e você quer tomar de novo, mas não sabia, não consegue lembrar onde está essa informação. Processo de desenvolvimento do produto. Nós entendemos quais são as principais características de um vinho no que diz respeito ao que as pessoas compram. Por que elas compram vinho? Então, elas compram vinho pelo estilo, elas compram vinho no país de origem. Eu gosto muito mais dos vinhos franceses, ou dos vinhos italianos, ou dos brasileiros. Também quais são as uvas. E dentro por conta das uvas, também quais são as regiões produtoras de vinho. Na França nós temos 11 regiões, então também é importante colocar essa informação. A safra também é importante, porque pelo que eu falei, dos vinhos jovens e dos vinhos de guarda, o pico de consumo, o valor, ele é uma coisa que é muito peculiar. Algumas pessoas querem guardar, outras não, e a harmonização. Então, essas foram as principais informações que nós definimos, através de perguntas, né, de pesquisa com as pessoas, os motivos pelos quais elas escolhem os vinhos que elas degustam, e a partir daí nós definimos qual seria o tamanho da tag, porque não podia atrapalhar pelo tamanho, né? Ela tinha que se encaixar corretamente no gargalo das garrafas, e ela não podia atrapalhar a garrafa que estava na prateleira de baixo. Definimos a espessura do papel, como seria o formato, definimos quais seriam os estilos de vinho, quais seriam os países dos adesivos, né, que a gente ia trabalhar nesse primeiro momento. E na parte de trás também colocamos de uma maneira muito fácil quais seriam as principais informações que as pessoas gostam de analisar durante o processo de degustação. Deixamos um campo lá para a pessoa escrever o que ela quisesse, descrever qual é a experiência, o que harmonizou, se era uma data especial. E também acho que era importante, como se trata de um produto que ele para eternizar os momentos, que a gente colocasse qual foi a data, né? Não só a experiência, mas a data, porque dá para organizar de forma cronológica, guardar essas tags de forma cronológica, para você ter essa possibilidade de rastrear depois o vinho que você quer. Desafio no processo de desenvolvimento. Que nós tivemos todas essas ideias, o mais difícil foi realmente ir para o mercado para procurar as gráficas que nos ajudariam nesse processo, porque como se trata de um produto único, ele precisa ter muita qualidade e o público é extremamente exigente. Então, nós testamos diversas gráficas, diversos fornecedores, até encontrarmos os que estão dentro do nosso controle de qualidade. E até hoje somos extremamente rígidos para aprovar esses materiais, tanto a caixa, quanto os adesivos, quanto as tags e o folder. Inspiração do estilo minimalista. Ele tem uma palavra, a nossa marca, ela se escreve Kozelige, mas se fala Kusli, que é uma palavra norueguesa e traduz muito a filosofia dos países nórdicos de sentirem bem-estar em cada momento e em cada lugar que eles estão. Pode ser em meio à natureza, pode ser com amigos, familiares, pode ser sozinho em casa. Eles tendem a criar uma atmosfera de aconchego, de acolhimento. O Kushli, ele tem muito a ver, ele é parecido com cozy do inglês, mas ele se traduz em algo maior que isso. Então, a nossa inspiração para criar o kit com esse nome foi que a maioria dos nossos momentos Kushli, de aconchego, geralmente são momentos felizes que a gente compartilha com as pessoas e geralmente tem vinho. Então tem tudo a ver ligar uma atmosfera, um ambiente aconchegante com vinho. E nesse caso, a gente preza muito pelo momento, por eternizar essas experiências, e por conta disso já é um pensamento
tem mais minimalista, tem essa influência que também remete ao estilo, o design escandinavo, né? Que tem um viés mais minimalista, sóbrio, elegante e sofisticado. Produto no mercado de organização de vinhos. No que tange aos consumidores finais, ele é uma ferramenta que vai facilitar muito o dia a dia das pessoas que gostam de degustar vinhos e que querem ter o controle do acervo. Então, de uma maneira fácil, bonita, prática, elegante, sofisticada, eles pegam o kit deles, abrem, e aí eles vão pegar uma tag, vão pegar a etiqueta, o adesivo, né, que se remete ao país, ao estilo de vinho, e aí eles vão organizar o vinho que ele comprou, escrever todas as informações aqui, colocar na adega. No dia que ele for consumir, ele vai retirar, de acordo com o que ele quer consumir, vai fazer as anotações na parte de trás e vai guardar. Então, é muito prático, é um processo gostoso de fazer. Então, o posicionamento do nosso kit para o mercado final é justamente criar um momento especial, um momento único de que você está presente com a pessoa que você escolheu ali, criando a memória dessa ocasião especial. Então, esse é o nosso posicionamento para o mercado de consumidores finais. A gente quer cativar esse público e a gente também quer expandir para que lojas, bares, restaurantes, empresas de brinde também possam proporcionar essa experiência para os clientes deles. Então, nós seremos um mensageiro, né? Um canal para que empresas relacionadas ao mundo do vinho também proporcionem experiências de criar momentos especiais para os clientes deles. Resposta dos consumidores. O feedback dos nossos clientes ele tem sido muito positivo até o momento, porque eles realmente entenderam esse processo lúdico de estar presente criando esses momentos. Então, eles gostam dessa nova experiência, eles criam um ritual. Geralmente, as pessoas que degustam vinho, o vinho é diferente de cerveja, né? A cerveja as pessoas querem beber quanto mais, melhor. Mas o vinho não. O vinho, ele é um ritual de que você senta calmamente, você abre o vinho, você escolhe, você abre, você harmoniza com alguma coisa. Então, já faz parte do processo do vinho que exista esse ritual. E a organização do vinho, do acervo, com a tag, o preenchimento também, ele cria um passo a mais nesse processo e as pessoas estão gostando bastante. Além de falarem, lógico, que é muito bonito, é sofisticado, fácil e tem uma qualidade muito boa. Presença online, divulgação e venda das etiquetas. Estamos ainda engatinhando nesse processo online, porque a ideia surgiu em maio do ano passado. E aí nós aprimoramos a ideia, fizemos os mockups, desenvolvemos as etiquetas, os adesivos, tudo isso foi desenhado por mim e pelo meu marido, para que a gente pudesse oferecer a melhor experiência para os nossos clientes. Então, isso demora, a concepção do produto demora, e aí nós fomos para o mercado para encontrar esses fornecedores, e agora que temos uma equipe bem definida de fornecedores e um processo interno administrativo bem alinhado, é que nós vamos começar a investir mais na divulgação do nosso produto. Nós tivemos bastante vendas nos meses de final de ano, né, de vendas de Natal, de presente de amigo secreto e presente de aniversário. Então, agora a gente está querendo investir não só em aumentar a nossa cartela de clientes e de consumidores finais, como também buscarmos parcerias no B2B. Expansão da linha de produtos. Alguns novos produtos em desenvolvimento, mas estamos em fase de teste, de pesquisa de mercado para saber como vai ser a aceitação. Também temos planos de criar algum produto que seja a união do físico com o digital para também facilitar a vida daquelas pessoas que
gostam bastante de ter tudo no celular, mas está tudo em desenvolvimento. Quem sabe, em breve, a gente vai ter novidade desse produto por aí. Mercado de organização de vinhos. Vinho, hoje ele está sendo criado. Eu sou a única wine organizer, a única especialista em organização de vinhos, que é uma personal organizer, né, no caso, porque as pessoas, elas estão engatinhando ainda nesse mundo. Então, no que tange ao processo de especialista em organização de vinhos, eu posso dizer que é um mercado extremamente novo e ele tem muito espaço para crescer nos próximos anos. Assim como Vinhos no Brasil. as pessoas foram obrigadas a ficar em casa, nós podemos notar um aumento expressivo no consumo de vinhos aqui no Brasil. Eu mesma fui uma das pessoas que consumi muito mais vinhos e foi aí até que o meu interesse por vinhos começou a aumentar. E apesar de sermos um país tropical, de clima bem quente na maior parte do tempo, e as pessoas gostarem muito de cerveja, o consumo de vinhos tem crescido sim. E existe uma projeção de que esse consumo ele aumente em mais de 20% nos próximos 5 anos. Inclusive, hoje em dia, nossos espumantes têm ganhado muitos prêmios internacionais. Então, as vinícolas do Sul, elas estão produzindo vinhos de extrema qualidade e podemos contar com um aumento de consumo desses vinhos. E, além disso, as pessoas estão começando a entender que o vinho ele não é uma bebida para ser tomada apenas em ocasiões extremamente especiais, como um jantar especial, um aniversário, ou no caso dos espumantes, né, as pessoas estão acostumadas a beber somente no Réveillon. E realmente o consumo de espumantes ele sobe absurdamente nessa época de fim de ano. Mas não, as pessoas estão começando a entender que o vinho ele pode ser tomado no nosso dia a dia. Óbvio que não as mesmas quantidades que as pessoas tomam cerveja, né, por conta da cerveja ter 5% de álcool e o vinho ter na base de 12, 13, 14%, então não é recomendável beber muito, mas existe sim esse caminho de as pessoas se permitirem provar mais vinhos, comprar mais vinhos diferentes, não apenas nos principais países que são aqui do Mercosul, né? Hoje em dia o líder de mercado são os chilenos, depois os brasileiros, depois os argentinos, depois a gente vai ter França, Itália, Espanha, mas independente de qual seja o país, nós vemos sim esse aumento, esse crescimento no consumo de vinho dentro do nosso país. E, obviamente, quanto mais pessoas interessadas em aprender mais sobre vinhos a degustar, a organização de vinhos ela vem atrelada a isso como uma ferramenta para melhorar a vida e facilitar o dia a dia da escolha dos vinhos desses clientes. Eu agradeço muito pelo convite e eu convido vocês a nos seguirem nas redes sociais. Nosso Instagram é FeelPushMe e a gente vai começar a colocar bastante conteúdo que é útil para até incentivar vocês a degustarem mais suas bebidas de uma maneira que seja fácil, prática, bonita e que vocês vão gostar muito e colecionar os momentos especiais, que é isso que a gente quer. Muito obrigada. Acesse o portalnorte.com.br e confira a matéria completa.